E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios à classificação, vitória, um amasso do Flamengo para cima do Internacional. Pode pedir música no Fantástico, 3 vitórias seguidas do Flamengo em cima do Inter. Bora aqui acompanhar todo esse debate, as informações, análises de Flamengo Internacional, mercado da bola do Mengão. Já se inscreva, acione o sino, deixe seu like e vambora pro vídeo. Mas claro, vamos começar falando do Flamengo depois de 3 partidas, 3 vitórias do Flamengo. E o rubro-negro avança, vai para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Vamos ver como foi o jogo no Beira-Rio. Valeu, pessoal. O Flamengo veio ao Beira-Rio pela 3ª vez consecutiva, venceu o Internacional nesta temporada 2025. Agora 2-0, jogo de volta das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Gols de Arrascaeta e Pedro, um em cada tempo. Agora está nas quartas de final da competição, vai encarar o Estudiantes. A partida teve um início bem tumultuado por conta de uma chuva de papéis que invadiu o campo aqui do Beira-Rio. Então tiveram muito trabalho para retirar tudo, o jogo foi atrasado em mais de 20 minutos, mas enfim começou. O Flamengo suportou qualquer pressão do Internacional no início, depois batalhou, uma bela jogada pela direita e aí saiu o gol ali de Arrascaeta, participação do Plata, enfim, uma jogada muito bonita. O goleiro Rocher deu rebote no chute de Samuel Lino e contribuiu também para o Flamengo abrir o placar. O Inter voltou para a segunda etapa tentando pressionar o Flamengo com modificações, mas não deu nada certo. No finalzinho da partida, o Pedro entrou, fez 2-0 e sacramentou a vitória do Flamengo, que já tinha vencido por 1-0 no Maracanã. E agora vamos ouvir, claro, os personagens aqui do Beira-Rio. Feliz pelo resultado, principalmente pelo jogo que a gente fez, controlando os 90 minutos ali o time do Inter. Sabíamos da dificuldade que ia ser aqui na casa deles, mas graças a Deus fizemos uma grande partida e conseguimos a classificação com a vitória muito bonita aqui dentro do Beira-Rio. A gente sempre tenta melhorar. Tem um treinador que ele gosta de repetir as coisas, olhar vídeos, o rival, como ele joga. A gente por um momento sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir nesses últimos jogos, não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos grande jogo, tanto no final de semana como agora. E estamos felizes porque a gente vinha para buscar a classificação, que era o mais importante. Feliz por ajudar o grupo. Como eu falo, sou um cara que gosta de fazer gol, sempre estou perto da área. Eu acredito que a maturidade da equipe hoje tenha sido um fator bem importante e com certeza o foco de todos na parte defensiva, na parte ofensiva, todo mundo seguindo na mesma direção, né? Trabalhando bastante. E no fim, com a qualidade que a nossa equipe tem, com a maturidade que a gente teve e com o grande trabalho que todos fizeram, o resultado chegou, acredito eu, que merecido. Tentamos nos impor dentro de casa, dentro da nossa característica, mas não conseguimos manter o nosso jogo dentro do campo deles, tivemos muita dificuldade. Mas acho que é repensar e todos refletir e saber que para jogar nesse nível precisamos mais. Claro que queríamos dar classificação para o nosso torcedor, né? E a gente fica frustrado tanto quanto eles. Mas agora é trabalhar, ver o que tem para melhorar e seguir em frente. Primeiramente é se desculpar com o nosso torcedor, né? Fez uma festa linda. Dentro de campo a gente não conseguiu corresponder. Também reconhecer a equipe do Flamengo, parabenizar, que eles foram superiores e mereceram a classificação. Não faltou raça, não faltou entrega. Mas futebol é assim, reconhecer que o nosso adversário foi melhor que a gente, trabalhar agora no Brasileiro para que ano que vem a gente possa estar disputando Libertadores novamente. É momento, né? Futebol tem muito de fase, não falta trabalho, não falta entrega, não falta empenho, né? Não falta estudar o adversário. Quando chega a fase mesmo é fechar a boca, escutar as críticas e trabalhar para dar a volta por cima. Assim é a nossa carreira, a nossa vida. Eliminado, o Internacional no próximo fim de semana tem confronto pelo Campeonato Brasileiro, sábado no Mineirão contra o Cruzeiro. Líder da competição, o Flamengo agora só atua na próxima segunda-feira, 21 horas, contra o Vitória no Maracanã. Obrigado, Pedro Henrique Torre. Vamos ver os números da partida. Dominante, controlador, é verdade. Teve mais posse de bola o Flamengo, 55% contra 45% do Inter.
14 finalizações contra 8, no alvo 5-1, grandes chances também 5-1. Aí a gente vê aqui ações na área rival, 21 ações do Flamengo e 10 do Internacional. O Flamengo também recuperou 7 posses a mais, 50 contra 43. E assim está nas quartas de final, num caminho argentino agora, né? Na próxima fase, Estudiantes. E quem avançar desse confronto pega ali o vencedor de Vélez Sarsfield e Racing. Deixa eu dar boa noite pro meu amigo Rafael Marques, que vai fazer o programa com a gente hoje. Tudo bem, Rafa? Flamengo, os números mostram, o torcedor rubro-negro não passou os sustos, um Flamengo dominador durante toda a partida, não é isso? Boa noite. É isso sim, Edu. Boa noite a você, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui em mais um Sport Center, no horário dos fortes, que venha muito a calhar para a gente falar sobre essa classificação incontestável do Flamengo, né? Na verdade, ela não começa hoje, ela começa no jogo do Maracanã. O Flamengo ele é superior em todos os aspectos nas duas partidas. Acho até, inclusive, que o Inter, em algum momento, no primeiro jogo no Maracanã, no segundo tempo, conseguiu fazer um certo enfrentamento, desenvolveu algumas dinâmicas coletivas bem interessantes, que até sugeriam um jogo um pouco mais disputado, um pouco mais equilibrado, hoje em Porto Alegre, ou nesta quarta-feira em Porto Alegre. Né? A impressão deixada pelo time do Roger dava a ideia de que o Flamengo teria mais dificuldades jogando no Beira-Rio, mas isso não aconteceu. O Flamengo soube se colocar muito bem no jogo, com e sem a bola, futebol que consegue aliar ao mesmo tempo qualidade técnica, né? Exuberância que o torcedor espera, com eficiência, aplicação. Acho que o Felipe Luiz, mais uma vez, é muito feliz na sua entrevista coletiva quando ele fala sobre o quanto o time se doou taticamente. Salvo engano, foi a primeira resposta dele na entrevista coletiva. E o futebol é um esporte que precisa muito desse tipo de organização. Os times que têm jogadores que entendem os seus papéis táticos, que sabem executar exatamente aquilo que está previsto no planejamento do jogo, esses times tendem a ter melhores resultados, e o Flamengo é hoje no Brasil o time que obtém melhores resultados, exatamente porque com mais frequência consegue fazer o futebol que dele se espera, dada a qualidade do seu elenco e o repertório que tem o Felipe Luiz. Algumas coisas chamam a atenção na classificação em Porto Alegre. A primeira delas é que o Flamengo só foi ter alterações na sua formação aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Bruno Henrique sai para a entrada do Pedro. Significa dizer que o Flamengo jogou 5/6 do jogo com o mesmo time, sem perder a intensidade com e sem a bola. Você mostrou há pouco aí as estatísticas, né? Os dados do jogo, e o Flamengo ele é melhor que o Inter em todos os aspectos. Mas o que chama a atenção, acima de tudo, é essa capacidade que o Felipe Luiz tem de trazer solidez defensiva ao Flamengo. É um time que não sofre gols, ou raramente sofre gols, né? Em 60% dos jogos com o Felipe Luiz no comando, o Flamengo passou com a sua defesa limpa, sem ser vazada. Isso é um aspecto extremamente necessário para você competir em alto nível. É preciso também ressaltar como o Flamengo já está encontrando uma espinha dorsal bastante interessante. A gente vem defendendo isso já há algum tempo, a presença do Saúl como segundo homem de meio campo, jogando como uma espécie de par do Jorginho, mas com mais autonomia para se apresentar na área adversária. O Flamengo ganha um jogador que consegue ser ao mesmo tempo um construtor, um passador e um finalizador, um cara que vai estar próximo dos atacantes. É como se estivesse jogando com 12. Ao lado do Arrascaeta e do Jorginho, acho que o Saúl consegue compor bem esse meio campo. E aí as rotações que o Felipe Luiz vai fazer no time, e do ponto de vista individual, elas vão ser muito mais associadas ao ataque, onde há uma quantidade muito grande de peças de alto nível. E por que o jogo de hoje pedia o Bruno Henrique e não pedia o Pedro? Exatamente pela premissa de que o Inter iria ter que tomar a iniciativa, iria ter que atacar o Flamengo. E aí, com mais espaço para contra-ataques, para transições, era mais inteligente ter um jogador de mobilidade que fizesse a flutuação com os dois pontas, fosse um centroavante, mas também fosse um jogador que atuasse como meio atacante. E isso o Bruno Henrique faz muito bem, e hoje foi mais um exemplo de como ele sabe exercer muito bem esse papel. Podíamos ficar aqui horas desfilando os aspectos que ajudam a explicar a classificação do Flamengo, mas eu quis me ater a esses para mostrar como o Flamengo está muito bem nos trilhos, e é impressionante como mesmo quando o Flamengo está bem, o Jorge Jesus é lembrado, hein, Edu?
Pois é, mas você vê, né? O Flamengo mudou tanto, mas 2 dos gols nos confrontos vieram de Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Teve o do Pedro também. Mas são os 2 remanescentes da equipe, né? São só os 2. E aí tem toda uma espinha dorsal, um banco de reservas, muita gente diferente, mas vem o fantasma do Jorge Jesus. O Felipe Luiz faz questão de dizer que não se compara, não quer nenhum tipo de comparação. E ele tem uma solidez ali realmente impressionante. Ele fala sobre isso, né? Que é o grande desejo dele é ter um time sólido na defesa. Bom, do lado do Inter, muitas queixas, né, da torcida, vaias no final do jogo. Muita gente foi embora antes do final da partida. Críticas ao Roger, entre as principais reclamações, o Alan Rodrigues ser sacado. Realmente é um achado do Inter, né? Um jogador muito bom, mas saiu. E aí entrou o Borré, né? O Borré, que fez o gol naquela final de 2019, do Jorge Jesus, jogava pelo River Plate e acabou sofrendo com o Flamengo na ocasião a virada e eliminado dessa vez para o mesmo Flamengo, agora Flamengo do Felipe Luiz. Deu gosto hoje, não deu não? Porque o que eu mais gostei hoje não foi da classificação em si. É claro que a classificação era o objetivo maior. Se tivéssemos empatado em 0-0, num jogo furreca, eu teria comemorado também. Mas hoje deu gosto de ver o Flamengo, gente. O Flamengo controlou o Internacional o jogo inteiro. O Internacional até tentou fazer um carnavalzinho ali, depois daquela ridícula história dos papel picados. Eu vou contar para vocês, eu descobri o que era, por que deu aquela merda. Quem contou foi até a Marcela, da ESPN, que é gaúcha, que conhece as histórias, que apurou direito, eu vou explicar para vocês. Mas o Inter entrou tentando fazer uma fumaça, mas em momento algum ameaçou realmente o gol do Flamengo. E depois de uns 10 minutos assim, de jogo muito brigado, muitas faltas, o Internacional fez falta a granel, foi uma coisa impressionante. É aquela história do cara misturar o que é raça com o que é violência. Os jogadores do Internacional entraram dispostos a não perder nenhuma dividida. Ok, bonito, legal, você precisa, faça isso. Mas não com porrada. Eles faziam falta em todos os lances. E aí, parabéns ao juiz. Bela atuação do juiz. O juiz não deixou passar nenhuma dessas faltas. Pelo contrário, o juizão marcou as faltas. E isso ajudou o jogo do Flamengo. Porque os caras batiam nos jogadores do Flamengo, o Flamengo parava, arrumava todo o time lá para frente, e o tempo estava passando, e o 0-0 classificava o Flamengo. Mas é o tal negócio, esse time do Flamengo hoje em dia, e tá ficando bonito, gente, tá ficando bonito de ver, hein? Acho que nós vamos voltar a ter muito prazer em ver esse time jogar. Porque ele não abriu mão de controlar o jogo. Mas uma das coisas que eu tinha muito medo, e eu falei para vocês isso na live de ontem, quem estava aqui ontem viu que eu falei, era aquela coisa de ficar saindo ali, sendo pressionado, parará, me lembrava o jogo do Bayern. O Flamengo não fez isso hoje. O Flamengo saiu tocando na maioria das vezes, mas toda vez em que a pressão ameaçou ficar muito forte, muito próxima da área do Flamengo, o Flamengo fez um lançamento longo ou um passe para alguém no meio-campo. E assim ele botou o Internacional na roda. A verdade é que o Flamengo, e dessa vez nos 2 tempos, colocou o Internacional na roda. Ele tinha feito isso aqui no jogo do Maracanã, quando ganhou por 1-0 apenas. Mas o primeiro tempo, por exemplo, era para ter sido mais de 1-0. E no final, porque o Inter equilibrou as ações, muita gente ficou decepcionada. Disse, podíamos ter feito mais gols, podíamos ter resolvido a parada. Pois é, não resolvemos de fato, embora tivéssemos amassado o Internacional no primeiro tempo. No segundo, a coisa ficou um pouco mais lá e cá, e a melhor chance ainda foi do Flamengo com o Luiz Araújo. Mas hoje, tirando aquela bola cagada na trave, que o Borré nem pegou nela direita, ele pegou entre as pernas do Borré e foi na trave, e eu tenho sérias desconfianças de que aquela bola acabou de passar aqui, eu não vi o início da jogada. Ele estava impedido, o Borré, então não valeria, mas não interessa. O Flamengo hoje não. O Flamengo hoje controlou o Internacional o tempo todo. Controlou, é impressionante. O Internacional corria atrás do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. O Flamengo tocando para lá, o Flamengo tocando para cá. Flamengo com uma dupla de volantes, amigo, que eu vou dizer para vocês.
tem toda a pinta de que vai fazer história no Flamengo. E mais, nosso bravo Pulgar vai virar reserva. Porque o Jorginho, nós já sabemos, jogou muito de novo hoje, mas não nos surpreende mais. O Saúl tinha jogado muito bem no domingo passado. Mas aí havia aquela história, né? Era o time reserva. Pô, o Saúl hoje doutrinou no meio-campo. Que jogador espetacular. Se ele mantiver... Aliás, eu acho que ele não é, a história não é manter. Eu acho que ele vai melhorar. Eu acho que ele vai evoluir. E aí, amigo, nós vamos ter 2 volantes que, olha, ninguém no Brasil tem. Acho que ninguém nem no continente tem 2 volantes tecnicamente tão bons na armação e eficientes também no desarme. Eficientes em ocupar os espaços, não deixar o time adversário penetrar com facilidade na defesa do Flamengo. Então, o Jorginho e o Saúl hoje jogaram uma barbaridade. Eu separei, me fiz a enquete quem é o melhor. Eu confesso que eu tive até dificuldade. Jorginho e Saúl eu tinha certeza que eu ia botar. O Arrasca também, porque o Arrasca faz o gol. E eu acabei botando o Plata, que, porra, também para mim jogou muito hoje. Não foi só assistência. O que o Plata correu, o que o Plata dominou, o que o Plata segurou de bola. Porra, hoje eu tiro meu chapéu pro Plata. Mas muita gente jogou mais, jogou bem também. O Varela fez um partidaço, gente. Que partida fez o Varela? O Léo Pereira e o Léo Ortiz ganharam todas pelo alto e por baixo. O Alexandro fez um grande jogo. O Samuel Lino pode não ter feito um jogo espetacular, mas é dele a jogada do primeiro gol. Numa invertida de bola espetacular do Bruno Henrique, que meteu 2 gols, estava impedido nos 2. Mas eu gosto de ver o Bruno Henrique chegar na cara do goleiro, de novo, coisa que ele já estava sem fazer. Você lembra quantas vezes chegou na cara do goleiro e chutou em cima do goleiro? Ele entrou, tirou o goleiro numa ele bateu direto e fez o gol. Na segunda ele tirou o goleiro e botou. Gosto de ver isso. Primeiro ele estava, claro, bastante impedido. No segundo ele também estava impedido, não precisaria nem do VAR, na verdade, mas não era uma coisa assim tão grande. Mas o Bruno Henrique jogou bem. Jogou bem. Essa virada de bola dele para o Samuel Lino, ele recebe a bola aqui do lado direito do campo. Uma porção de gente vem marcar, a área está cheia, ele aí dá uma virada de bola, deixa o Samuel Lino com um marcador só na frente da grande área. O Samuel Lino, que é um driblador, driblou o cara, bateu, o Rocher pegou mal, aí a genialidade do Plata. O Plata cabeceia para o Arrascaeta. Se fosse um jogador mais atabalhoado, talvez tivesse tentado cabecear para o gol. E pelo ângulo que ele estava, pela distância da própria bola, dificilmente ele ia conseguir botar força suficiente para vencer o Rocher de novo. Flamengo classificado com muito merecimento. Flamengo fez uma partida hoje contra o Internacional impecável no Beira-Rio. O Flamengo conseguiu enfrentar um adversário forte, dentro de casa, estádio lotado e praticamente não sofrer uma finalização sequer. Um Flamengo experiente, um Flamengo técnico, trabalhando a bola. Léo Ortiz, Léo Pereira e Jorginho, meu Deus do céu. Alexandre e Varela jogando muito também. O Plata, hoje poderia chamar o Plata de ouro. Não é nem plata, é ouro. De tanto que o Plata jogou. O cara sem a bola marcando muito. São praticamente 2 laterais no Flamengo. De tanto que o Plata marca ali no lado direito. Criou, deu assistência, ajudou muito taticamente e sempre Arrascaeta ou Bruno Henrique decidindo. Os 2 caras de 2019 sendo decisivos ainda nesse Flamengo. Que jogo do Flamengo do Felipe Luiz, um Flamengo que dentro da casa do Inter botou o Inter na roda. O Inter ficou desesperado, o Inter não conseguiu jogar e aí é mérito dele. Do cara que hoje para mim é o melhor treinador brasileiro em atividade, Felipe Luiz. Esse cara tem tudo para construir uma história surreal no futebol, porque ele é inteligente, é estudioso, é frio, não cai em pressão e tá fazendo o Flamengo voar nessa temporada. E ele disse, foco brasileiro e Libertadores. Seguiu o que ele falou desde o começo da temporada e é um Flamengo na disputa forte pelos 2 títulos.
Brasileiro e Libertadores, se impondo contra o Internacional. O Inter hoje foi dominado, totalmente controlado dentro da sua casa. Se liga. Tá rindo do quê? Cê é louco, pode pedir música, irmão. Olha lá, os caras já estão metendo o pé já do estádio. Cê é louco, pode pedir música, irmão. Olha lá, os caras já estão metendo o pé já do estádio. Pode pedir música, irmão. 3 derrotas, irmão. Tomou-lhe uma sabugada no Maraca. O Maraca foi curto ainda, 1-0. Aí no Brasileiro tomou 3 no Beira-Rio, entrou com o time reserva, Internacional. E agora, ó, no agregado 3-0, pai. Pode pedir música, hein? Cê é doido, o Flamengo quando quer, irmão. É muita qualidade junto no time só, irmão. Cê é doido, mano. Que música que vocês vão pedir aí? Fala aí. Bem, nação, tá então repercussão da imprensa, analisando, debatendo sobre a vitória do Flamengo. 3 vitórias seguidas do Flamengo. Pode pedir música, como disse aí o Denilson Show, né? 3 vitórias seguidas, 1-0 no jogo de ida, Maracanã, 3-1 no Brasileirão, 20ª rodada, e no jogo da volta do Libertadores, 2-0 pro Flamengo, rapaziada. Aí, se inscreva no canal, acione o sino, dê seu like, até o próximo vídeo.